Jesus em Jerusalém, na festa da dedicação. Aleluia, graças a Deus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Em João, no capítulo 10, no Evangelho. E em Jerusalém havia uma festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu é o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vos não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Graças a Deus. Então Jesus estava na festa dos judeus, a festa da dedicação. Então ele ali no alpendre de Salomão. E aleluia, os judeus então, glória a Jesus, os religiosos, aqueles que perseguiam o Senhor, foram lá interrogá-lo e disseram para ele: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu é o Cristo, dize-nos abertamente. Então Jesus disse-lhe abertamente: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Então, aquelas obras que Jesus fazia, os milagres, os prodígios, as maravilhas, testificavam que ele era o Filho de Deus. Mas eles, os incrédulos judeus, os religiosos judeus, não queriam crer. Eles não aceitavam o Senhor Jesus. Eles não queriam perder o primeiro lugar na fila, aleluia, de ser reverenciado pela maioria do povo. Eles queriam ser pastores do povo, mas eles estavam longe de ser isto. Então, por isso que eles não aceitavam Jesus, a doutrina que o Senhor estava trazendo, o reino de Deus. Eles não queriam crer no Senhor. Eles não queriam crer nas palavras do Senhor. Eles não aceitavam porque também estavam cegos espiritualmente pela sua religião. Então, como eu já disse em outra pregação, a religião cega a pessoa. A religião fecha a pessoa para algo que o homem inventou, algo que o homem colocou, não o que Deus colocou. Porque Deus, aleluia, glória a Jesus, ele, através do seu Filho Jesus, trouxe o reino de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos os judeus incrédulos, religiosos, perseguindo o Senhor. E Jesus respondeu para ele: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. Então todos aqueles que creem obedecem ao Senhor, obedecem a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor continua dizendo: eu dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas meu Pai, que me deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai.
Então aquele que Deus escolheu, aleluia, glória a Deus, ninguém pode arrebatá-la das mãos do Senhor. Aquele que o Senhor escolheu. Eu e o Pai, Jesus disse-lhe, somos um. Aleluia. Os judeus pegaram então outra vez pedras para o apedrejar. E Jesus então respondeu: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Jesus perguntou para eles. E eles então disseram: Não apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E o Senhor respondeu: Não está escrito na vossa lei? E eu disse-lhe: Sois deuses? Pois se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as Escrituras não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, o enviou ao mundo, vos dizeis blasfema? Porque disse-lhe, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que tenhais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Aleluia. Então, eles perseguiam o Senhor. Tentavam pegar Jesus, mas não conseguiam. Porque Jesus estava pronto, conhecia o coração e os pensamentos dele. E estava pronto para responder aqueles homens que o perseguiam ele. Então, aleluia, esta palavra é boa, glória a Jesus, para todos nós. E nós sabemos que o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, os três são um, como o Senhor disse-lhe aqui. Eu e o Pai somos um, aleluia. Mas como ainda ele não tinha enviado o Espírito Santo, ele não falou a respeito disso. Mas ele estava tratando neste momento com os judeus. E infelizmente a maioria deles não creram no Senhor. Mas todos aqueles que creram em Jesus se tornaram suas ovelhas, assim como nós hoje. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me obedecem e me seguem. Graças a Deus. Faça isso. Creia em Jesus, obedeça a sua palavra e obedeça, aleluia, as palavras do Senhor, para que você tome posse da vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus.